O relógio profético de Deus não parou com a quebra dos selos. Na verdade, o evento mais chocante da história da humanidade sequer envolve os monstros ou as pragas iniciais do Apocalipse. Envolve um desaparecimento. Imagine um dia comum: carros transitando nas ruas, aviões rasgando o céu, emissoras de televisão transmitindo as notícias normalmente. De repente, num milissegundo, bilhões de pessoas simplesmente desaparecem da face da Terra. Roupas vazias caem no chão. Veículos desgovernados colidem, aeronaves perdem seus pilotos. Um caos global absoluto e inexplicável toma conta do planeta. A Bíblia chama esse mistério de o arrebatamento da Igreja. O exato momento em que as trombetas celestiais soam e Cristo recolhe os seus, retirando-os do mundo antes que a verdadeira e devastadora ira de Deus seja derramada sobre a terra. Esse desaparecimento em massa é o gatilho final. O mundo entra no colapso mais sombrio de sua história. A economia quebra, as religiões entram em pânico, e a humanidade, desesperada e sem respostas, clama por um Salvador. É exatamente nesse vácuo colossal de poder e terror que o verdadeiro pesadelo começa. Prepare-se. Hoje, nós abrimos a parte 2 do nosso arquivo. Bem-vindos ao dossiê do Anticristo. A grande mídia e a cultura pop mentiram para você. O Anticristo não vai surgir com chifres vermelhos, cheirando a enxofre ou anunciando a sua maldade. O maior e mais letal engano de Satanás sempre foi se vestir com a beleza, a diplomacia e a paz. O Anticristo surge no cenário global como o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo. Ele aparece como um líder político brilhante, um carismático incontestável, o homem mais inteligente e eloquente que o mundo já viu. Enquanto o planeta está despedaçado pelo desaparecimento de milhões e pelas guerras iminentes, ele traz a solução perfeita. Com uma articulação diplomática que beira o sobrenatural, ele consegue o impossível. Ele assina um acordo de paz definitivo no Oriente Médio e autoriza a reconstrução do glorioso Terceiro Templo em Jerusalém. A humanidade, cega pelo alívio, o aplaudirá de pé. Ele dividirá o mundo em 10 grandes zonas de poder e governará com a aclamação de todas as nações. Ele será coroado como o pacificador definitivo. Mas a máscara da paz tem prazo de validade. No ápice do seu governo e da sua popularidade global, algo impensável acontece. Esse líder inabalável sofre um atentado, uma ferida mortal e letal na cabeça. O mundo prende a respiração e chora a morte do seu falso salvador. Mas então, diante das câmeras, dos smartphones e dos olhos atônitos de bilhões de pessoas ao redor do globo, o falso milagre ocorre. Ele ressuscita. A ferida mortal é curada diante das lentes. A partir desse exato segundo, a história da humanidade entra na sua fase mais obscura. Ele deixa de ser apenas um líder político e passa a exigir adoração, como se fosse o próprio Deus encarnado. A Bíblia agora o descreve não mais como um cavaleiro, mas como a besta que sobe do mar. Uma abominação profética com 7 cabeças e 10 chifres. O dragão, que é o próprio Satanás, desce à terra com grande fúria e entrega a esse homem o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O carisma diplomático desaparece e dá lugar à tirania absoluta e inquestionável. Começam oficialmente os 42 meses de terror global, o maior derramamento de sangue da história. Mas a besta do mar não age sozinha. João descreve em sua visão uma segunda besta que sobe da terra. Ela tem chifres como os de um cordeiro, parecendo inofensiva, mansa e profundamente religiosa. Mas quando abre a boca, a sua voz é a de um dragão. Esse é o falso profeta, o líder e arquiteto da nova e única religião mundial. Usando de sinais e prodígios aterrorizantes, ele manipula as leis da física, fazendo fogo descer do céu à terra à vista de multidões para provar o seu poder. É este líder religioso quem convence e obriga a humanidade a construir uma imagem,
uma estátua colossal da primeira besta. E usando tecnologia avançada, somada ao poder oculto mais profundo, ele dá fôlego a essa imagem. Uma estátua que respira, fala com inteligência própria e decreta a morte instantânea de qualquer ser humano que se recusar a dobrar os joelhos diante dela. O maior e mais implacável sistema de vigilância, opressão e perseguição da história da Terra é instaurado. Para garantir que ninguém escape do controle, o falso profeta implementa o sistema econômico definitivo e fatal. O dinheiro físico, as notas e as moedas desaparecem completamente. Ninguém, seja rico ou pobre, livre ou escravo, poderá comprar comida, vender bens ou sobreviver na sociedade, a não ser que tenha uma marca específica na mão direita ou na testa. O nome da besta, ou o número do seu nome, 666. Não se engane, não é apenas um chip de tecnologia ou uma nova forma de pagamento. É um pacto, um selo de adoração e lealdade irrevogável ao anticristo. Quem aceita a marca garante a sua conta bancária e o pão na mesa, mas condena a sua alma ao tormento do lago de fogo para toda a eternidade, sem chance de perdão. Aqueles que recusam a marca são caçados sem piedade, aprisionados e executados brutalmente por sua fé. Mas em meio a essa escuridão impenetrável, Deus não deixa a terra nas mãos do inimigo sem resistência. Enquanto as multidões recebem o selo da condenação, Deus envia seus anjos para selar 144 mil hebreus em suas testas. Uma tropa de elite espiritual intocável. Eles são blindados com o poder divino, tornando-se totalmente imunes ao engano da besta, à tecnologia do falso profeta e a todas as pragas que estão destruindo o ecossistema. Enquanto o mundo inteiro se curva chorando aos pés do monstro, esses homens permanecem de pé, declarando o nome do verdadeiro Deus. A fúria da besta e de Satanás atinge o limite do desespero quando a água do grande rio Eufrates seca completamente. O caminho está preparado para a invasão dos reis do Oriente. Espíritos imundos, semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Eles são entidades demoníacas de alto calão que operam milagres para enganar os presidentes e os generais de todas as nações da Terra, convocando-os e reunindo todos os exércitos do planeta para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O local dessa reunião final tem um nome que ecoa pela história: o Vale de Megido, o Armagedon. A humanidade, engolida por uma loucura cega e possessão massiva, volta suas ogivas e seus exércitos não contra outros homens, mas apontam suas armas para os céus. Eles se preparam para declarar guerra e tentar destruir o próprio Criador. Mas a batalha do Armagedon termina antes mesmo de um único tiro ser disparado. O céu, que estava escurecido pela fumaça da guerra e das pragas, se rasga de ponta a ponta. E Cristo, o verdadeiro e eterno Rei dos Reis, retorna. Ele não vem mais como o cordeiro sofredor que foi crucificado, mas como o supremo juiz. Ele desce montado em um cavalo branco reluzente, com olhos que queimam como chamas de fogo, coroado com inúmeros diademas e liderando os imensuráveis exércitos celestiais. O seu manto está manchado de sangue. De sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, com a qual ele fere as nações com uma única palavra. Em uma fração de segundo, a guerra acaba. A besta e o falso profeta são capturados instantaneamente. Sem julgamento prévio, as 2 abominações que enganaram o mundo são lançadas vivas dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Satanás, o grande dragão, é acorrentado por um anjo com uma grande corrente e jogado no abismo profundo, trancado e selado para não enganar mais as nações. Toda essa jornada de dor e redenção culmina no evento mais aterrorizante e glorioso de toda a existência, o julgamento do grande trono branco. O apóstolo João descreve um trono branco colossal e resplandecente, e aquele que se assenta nele tem um poder tão esmagador que a velha terra e o velho céu fogem de sua presença, não encontrando mais lugar.
todos os mortos, dos maiores reis aos menores escravos, comparecem diante do Juiz Supremo. Os livros onde todas as obras da humanidade foram registradas são abertos. E então, o livro mais importante de todos é aberto, o livro da vida. Aquele cujo nome não for encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Mas para aqueles que suportaram, que não se dobraram à besta e que guardaram a sua fé até o fim, a recompensa é eterna. A velha terra corrompida dá lugar a um novo céu e uma nova terra. A Nova Jerusalém, uma cidade maciça de ouro puro, jaspe e pedras preciosas, desce dos céus, brilhando com a glória de Deus. O rio da água da vida, brilhante como cristal, flui diretamente do trono, alimentando a árvore da vida. Deus mesmo enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A vitória final está consumada. O dossiê do Anticristo se encerra aqui. A pergunta definitiva que o nosso arquivo deixa para você hoje não é sobre como o mundo vai acabar, mas sim, quando o céu se abrir e os livros forem abertos no último dia, de que lado da história o seu nome estará escrito? Inscreva-se no dossiê bíblico agora, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nossas próximas investigações. O relógio cósmico está correndo. Até o próximo arquivo.